Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao programa Nossa Evolução. Sou Marcelo Vieira e hoje nós trataremos sobre procedência extrafísica. Esse nosso programa ele tem por objetivo trazer informações sobre esse nosso processo complexo que é a evolução, mas por uma ótica espiritualista, espiritual ou espírita, e também de discernimento, conhecimento e informação. Nós começamos esse programa tratando sobre evolução, que depende do nosso conhecimento, nossa vontade, do domínio de si mesmo, da nossa inteligência e da nossa moralidade. Então, a abertura do nosso programa foi feito essa asseveração geral sobre evolução e sobre a necessidade de desenvolver esses pontos específicos: conhecimento, vontade, o autodomínio ou domínio de si mesmo, inteligência e moralidade. Em nosso segundo programa, nós conversamos sobre o ciclo existencial, que são 3 fases básicas: a fase antes do nosso nascimento, a fase encarnada, como estamos agora, e a fase pós-vida, não é? Ou pós-morte, ou primeira e segunda morte, que é uma outra fase um tanto quanto importante. E já que nós falamos da desativação do nosso corpo energético no nosso último programa, corpo energético nada mais é do que o nosso corpo físico, né? Essa matéria que também é energia, e a desativação desse corpo nos leva inevitavelmente a se desconectar e ficarmos só no plano espiritual, no mundo não físico, com nossos pensamentos e nossas emoções. Esses 2 corpos ou veículos de manifestação da consciência é que permanecem após a nossa morte, a nossa dessoma ou a nossa desativação deste corpo físico, que é inevitável ainda no nosso estágio evolutivo. Então nós hoje iremos tratar sobre a procedência extrafísica ou a procedência espiritual. O que é essa procedência extrafísica? Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou baiano e estou hoje em Campina Grande, no estado da Paraíba. A minha procedência ou a minha naturalidade é baiana. Então a minha procedência extrafísica é de onde eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou depois dessa vida, depois dessa encarnação. Então, onde eu estive antes de nascer, não é? E para onde eu irei depois que desencarnar. Então, essa é a nossa paraprocedência, ou a nossa procedência extrafísica, ou procedência espiritual. Então, essa procedência nada mais é do que uma comunidade não física que nós, de onde saímos e para onde naturalmente retornaremos, por afinidades, por energias. Vida humana breve. Quem vive sabe que a nossa vida é curta, é periódica, é transitória. E, portanto, todas as nossas relações, elas são temporárias e também são precárias, no sentido de dizer que elas não são eternas. Então, por mais que estejamos próximos de pessoas que nos damos muito bem, essas pessoas estão apenas conosco por um curto período de tempo. Mas também as pessoas que não nos causam muito bem também estão conosco por pouquíssimo tempo. Então, isso também nos serve para prevenir, né, possíveis desilusões e também para nos dar força para tolerarmos um pouco mais aqueles que não nos causam tão bem. E mais ainda, aprendermos com uns e com outros, que é o mais importante dessas divergências e dessas diferenças e dessas multiplicidades de experiências que a gente vive. Então, surge um questionamento: por que fazer ou não fazer desses breves momentos que nós temos algo mais positivo ou mais evolutivo? Já que a gente está vivendo por pouco tempo com essas pessoas que nos acolhe, que nos proporciona crescimento, que provoca
nossa inteligência, que nos provoca a pensar, por que não viver com o máximo de aproveitamento evolutivo e com o máximo de positividade? Então isso é bastante importante. Ora, se existem comunidades e cidades no plano físico, e nós sabemos que o plano físico é uma retratação não muito perfeita do plano espiritual, ou da dimensão espiritual, ou da dimensão não energética, que essa dimensão física é uma dimensão energética. Então nós temos a sociedade humana e nós temos a sociedade extrafísica, ou a sociedade espiritual. Essa sociedade ou essa comunidade espiritual, ela é o nosso domicílio permanente enquanto consciências em evolução. Então nós pertencemos a alguma sociedade ou a alguma comunidade extrafísica que a nossa identidade, o nosso domicílio, ele não muda enquanto nesse processo evolutivo e enquanto o nosso nível ainda de conhecimento. Então na Terra, mesmo a gente reencarnando, nós temos nossa ligação com essa comunidade, com esse grupo que pertence ao mundo espiritual. Então é interessante a gente saber que aqui é uma transição, uma questão transitória, e que nós temos sim para onde irmos e também viemos de algum lugar. Então isso é importante para que nós possamos também não dramatizar tanto esse processo que a gente vive, não vulgarizar tanto, né? E também buscar entender a que grupos ou a que comunidade nós pertencemos, a fim até de nos compreendermos, entender quem somos e o que podemos fazer dentro do nosso nível evolutivo. E aí, se eu pertenço a uma comunidade não física, essas minhas raízes, as minhas tendências, são bem mais profundas e mais antigas do que as influências que eu sofri nessa encarnação, com a minha família atual, ou com o grupo no qual eu convivo, troco experiências. Então as minhas raízes são muito anteriores e os laços que nós temos uns com os outros, às vezes são muito mais fortes do que os meros laços que nós temos no cotidiano da vida física, que não são menos importantes, mas é interessante a gente saber que, por mais que você tenha um filho, às vezes os laços dele é muito mais forte com pessoas anteriores do que com você. E você não achar que ele se sente fora de contexto, ou não lhe dá atenção, ou coisa do gênero. Às vezes ele tem uma procedência diferente da sua, vocês estão em caminhos de encontro e de aprendizado. Então é comum, às vezes, a pessoa não ter tanta afeição quanto você por ela e ela por si, porque às vezes ela pertence a um outro grupo. Então isso faz parte. É importante que a gente também se permita viver com pessoas de outros grupos, de outras procedências, e aí trocar experiências e ampliar a nossa família, né? Então, nossa identidade, nosso domicílio, nossa nacionalidade, ou quem nós somos, é muito maior, muito mais abrangente do que essa nossa identidade ou cidadania física, não é? Nós temos e pertencemos a um grupo muito maior, a uma comunidade ou a uma sociedade não física que exerceu e exerce influência sobre nós, que nos permite ser um pouco mais amplo, muito mais capazes, com um outro nível de conhecimento e de influência, que não é reflexo só dessa vida, não é reflexo apenas dessas influências que nós sofremos nesse processo de crescimento, nessa segunda fase do nosso ciclo existencial. Aí a gente pode questionar, ora, se eu pertenço a uma sociedade extrafísica, ou pertenço a essa comunidade que não é no plano físico, onde é que eu estava 2 anos antes do meu reencarne, ou antes de eu nascer, não é? Onde era que eu estava? E por que que a gente não lembra disso, né? E outra pergunta que é muito importante também. Nós tratamos aqui, durante esse nosso quadro, que nós pertencemos a um grupo evolutivo. Nós pertencemos a uma família muito maior do que a família meramente por parentesco consanguíneo. Nós temos famílias por afinidade ou família espiritual.
Essa família, ela é muito maior no plano espiritual do que no plano físico. E essa nossa procedência nos faz perguntar qual é o meu grupo evolutivo. Dentro do nosso grupo evolutivo, tem pessoas primitivas, pessoas medianas e pessoas de alto grau evolutivo. Então é interessante nós sabermos qual é o nosso grupo, porque a nossa prioridade de assistência ou de ajuda é conosco e com o nosso grupo, prioritariamente. À medida que nós vamos dando conta, né, do processo evolutivo do nosso grupo, é que nós extrapolamos para os outros grupos e assim seguimos mais confiantes e firmes nesse processo de autoajuda ou de ajuda mútua. A gente vai ajudando uns aos outros. Então é importante a gente ter esse questionamento das pessoas ao meu redor, quais delas de fato pertencem ao meu grupo, porque isso permite com que você não discrimine aqueles que não participam ou fazem parte do seu grupo, mas priorize, porque vai ser mais fácil o seu processo de ajuda, de assistência e também de receber ajuda e assistência. Porque quem tem competência em um determinado nível já pode ajudar determinadas pessoas e também receber ajuda de quem tem um nível maior. Então, esse é o processo, é o ciclo de ajuda mútua. Você vai ajudando, as pessoas também lhe ajudam para potencializar o seu potencial de ajudar. E aí vai fechando os ciclos e você vai evoluindo nessa escala evolutiva. Afinal, para conseguirmos ajudar, nós precisamos qualificar, ou seja, buscar mais conhecimento, ter mais experimentações, ter mais vivência, e aí conseguimos assim entender o outro, entender o problema e conseguirmos propor soluções definitivas e evolutivas. E aí depende também de cada um o esforço. Não tem como evoluir sem a lei do maior esforço. Se você não conseguir se dedicar ou ter uma energia a mais, ou se você não fizer força para evoluir, simplesmente você não evolui. E a espiritualidade, os amparadores, os guias ou protetores, se tiverem lucidez, eles respeitam o seu processo. Nenhum espírito de cunho lúcido ou evoluído, eles oprimem ou obrigam as pessoas a evoluir. Respeita-se o livre-arbítrio e as fases de cada um. Quando você começa a fazer força, aí você recebe assistência. As informações fluem. E como é que os espíritos se comunicam conosco? Uma consciência lúcida ou um espírito evoluído, ele se comunica através do pensamento. E ele também se desloca através do pensamento, se movimenta através do pensamento. Então, através de inspirações, de vontades, de sonhos, de ideias, que você faz esforço para colocar em prática, você acaba ampliando o seu poder de ajuda, o seu poder de conhecimento e necessariamente você amplia a sua capacidade de ser útil ao outro. Pois bem, quais são os seus maiores amigos e companheiros de evolução? Então, no seu ciclo de evolução, quais são as pessoas que você identifica como companheiros ou amigos de evolução? Certamente eles fazem parte do seu grupo evolutivo e certamente têm prioridade no sentido de, se precisar de ajuda, você assistir, não é? Então, são essas três perguntas que nós precisamos questionar para forçar o nosso cérebro a nos levar à memória da nossa paraprocedência ou da nossa existência espiritual. Onde era que eu estava 2 anos antes de reencarnar? Qual é o meu grupo evolutivo fundamental? Ou seja, quais são aquelas pessoas com as quais eu sinto que eu tenho de fato um vínculo que me faz bem ajudá-los, que eu não sinto tanta dificuldade ou tanta resistência. E quais são os seus maiores amigos e companheiros de evolução? Quais são as pessoas ao seu redor que contribuem de fato para o seu processo evolutivo? Tem lideranças que são compulsórias. O que isso quer dizer? Às vezes uma mãe e um pai, às vezes eles se tornam pai e mãe de forma obrigatória. Eles não têm tanta escolha nisso. Mas quase sempre nossos pais são nossos amigos evolutivos, nos proporcionam ambiente favorável ao nosso desenvolvimento. Então, todos aqueles que proporcionam um ambiente favorável ao nosso desenvolvimento, principalmente nas fases onde nós somos mais
dependentes, infância, períodos de doença, períodos de baixa lucidez, períodos de turbulações emocionais. E nesses momentos nós temos pessoas que estão próximas e nos ajudam a passar por esse momento. E isso é definitivo no nosso processo evolutivo. Esses são os nossos amigos e companheiros de evolução. Então não é tão difícil de identificar. Todo mundo que passa por crise normalmente recebe assistência de pessoas, e essas pessoas que não nos cobram, né, não nos exigem e não nos pressionam nem nos oprimem, são de fato nossos amigos e companheiros de evolução. Então essas questões são fundamentais para você começar a mapear ao seu redor quem são seus amigos, porque tem amizades que são tóxicas e tem amizades que são evitáveis. Não é interessante você carregar alguns fardos. Alguns são necessários, outros não. Então, o que não serve, não serve mesmo, deixe de lado e foque no que é importante. Se nós percebemos que admitirmos a ideia de que nós pertencemos a um grupo evolutivo e nós pertencemos a uma comunidade evolutiva, e que a comunidade espiritual é maior do que a comunidade física, naturalmente nós conseguimos concluir que na vida humana nós só conhecemos uma pequena parte do nosso grupo evolutivo. Uma pequeniníssima parte, né? Então há muito mais aí pela frente. Nós temos mais amigos evolutivos, mais companheiros evolutivos. Então é um grupo gigante, de uma escala que a gente talvez não consiga nem mensurar ainda. Quando nós passamos pela segunda morte e estamos despertos, ou espertos, ou acordados no mundo espiritual, nós estudamos, tentamos fixar algumas ideias para retornarmos à vida física e errarmos um pouco menos. E aí uma das grandes lições que a gente aprende, ora, eu pertenço a um grupo evolutivo, eu pertenço a uma comunidade extrafísica. Quando eu retorno para o planeta Terra, para a parte física do planeta Terra, eu acabo reencontrando amigos, familiares, pessoas do meu grupo evolutivo. Então eu percebo que a ajudar o outro, é ajudar a mim mesmo, porque eu acabo afetando todo o grupo. Então quando eu ajudo os outros, eu acabo também me ajudando. E essa ajuda faz de mim também uma luz atratora. Quando eu começo a assistir os outros, eu chamo a atenção de quem tem um grau ou uma qualificação maior que a minha, que começa também a investir em mim, em conhecimento, em informações ou em circunstâncias, preparando os momentos para maiores aprendizados, a fim de que eu também possa atingir um número maior de pessoas. Às vezes estimulando o conhecimento, às vezes estimulando experiências que, sendo registradas e passadas para outras pessoas, otimizarão o processo evolutivo dos demais colegas e amigos evolutivos. Então, essa vivência extrafísica demonstra que vivemos nessa condição evolutiva atual para servirmos uns aos outros ou assistirmos-nos mutuamente. Então, a nossa grande missão, que é um dos grandes desafios, é o autodomínio, você se dominar e você tornar sua rotina, sua vida, seus conhecimentos, suas informações, suas atitudes, suas prioridades mais útil ao desenvolvimento do próximo. E também no buscar o seu autodesenvolvimento, a fim de sempre estar se aperfeiçoando cada vez mais, a fim de ampliar o seu grau de ajuda. Então, essa é uma das cláusulas que a gente chama de cláusula pétrea, ou cláusula que não se modifica do nosso código pessoal de conduta como ser humano, que é a assistência. E a gente precisa se qualificar para essa assistência. Não é uma assistência irresponsável. Ela precisa ser uma assistência consciente, a gente precisa saber o que é que a gente está fazendo para, em vez de ajudar, a gente não atrapalhar, né? Porque não atrapalhar às vezes é melhor do que tentar ajudar e atrapalhar. Então, ter conhecimento, ter sensibilidade, saber observar, testar, aprender, saber aprender para poder ensinar, é um nível de assistência necessário para a gente se predispor a auxiliar e ajudar os outros. Então, uma das grandes lições que nós aprendemos quando nós passamos pela
intermissão, ou seja, pela fase entre uma vida e outra no plano espiritual, é exatamente essa capacidade, essa necessidade, por entendimento, por lógica, por razão, por sentimento, de assistirmos uns aos outros, de nos ajudarmos nessas árduas e difíceis tarefas, que é esse processo de evolução. Um tema super importante é a intercessão assistencial. Nós que somos descendentes ou influenciados pela doutrina do catolicismo ou do cristianismo, que é um pouco mais ampla, nós ouvimos sempre falar, vamos rezar para que Nossa Senhora interceda pela alma daqueles que foram, né? Então, a intercessão, ela não é uma coisa nova, a intercessão assistencial não é uma coisa nova. Trata-se de um serviço de ajuda, ou seja, é um serviço de ajuda de pessoas entre pessoas, ou de consciências ou espíritos, seja físicos ou não físicos, com pessoas, né? Então, é no sentido de ajudar. Então, essa intercessão, esse serviço de ajuda, um pouco que permite que uma pessoa intervenha no processo evolutivo de outra, no sentido de auxiliá-la para que ela deslanche, viva melhor, ou aprenda mais, ou otimize o seu processo evolutivo. Mas detalhe, essas intercessões só são permissivas, uma vez que existe o livre-arbítrio e o direito de você dispor da sua vida da forma como você melhor entender, sem ter interferências. Essas intercessões só são permitidas quando você tem um abertismo consciencial. O que é que isso quer dizer? Você está aberto a querer ajudar e a querer aprender. E você também tem esforço. Quando você começa a se esforçar e vê ou tem alguma resistência, naturalmente as intercessões ocorrem. Às vezes nós intercedemos quando vemos que as pessoas estão passando por situações complexas que irá levá-la a um atraso evolutivo gigante. Nós percebemos e ela não. Às vezes ela está obsediada, né? ou auto-assediada, ou hetero-assediada, ou seja, sob pressão, sob domínio, que ela não consegue ter discernimento para pensar por si mesmo, de forma desembaraçada, a levá-la a uma otimização do seu processo evolutivo. Então, nesses casos, e de forma muito excepcional, é que há essa intercessão assistencial, que é um serviço de ajuda, né? E eles sempre existiram, assim, no plano espiritual, existem também no plano físico, há várias casas de acolhimento, de aconselhamento, principalmente nas casas espíritas. Sempre houve, a maioria das casas, pelo menos há como objetivo ter o atendimento fraterno, né, que é uma dessas atitudes de intercessão assistencial. Só que a gente ainda tem que entender um pouco mais essa dinâmica entre o mundo espiritual e o mundo físico, estudarmos um pouco mais sobre esse tipo, nível de assistência, a fim de respeitarmos os limites, sabermos os limites até onde nós podemos intervir ou não. É interessante também que as consciências, nosso grupo evolutivo é composto por consciências lúcidas e não tão lúcidas. As consciências não tão lúcidas, ou ainda primitivas, perturbadas, elas vivem mais próximas da crosta terrestre. Elas vivem como chamamos, na dimensão da troposfera, que é da superfície da água até mais ou menos 10 quilômetros de altura. Então, nessas camadas ficam os espíritos ainda de cunho energético primitivo. E eles são que demandam mais assistências. Não é à toa que a humanidade sofre muita influência desses pensamentos um pouco mais primitivos, porque é a zona espiritual mais próxima da Terra, ou até que se confunde com as próprias cidades físicas. Então, algumas comunidades espirituais onde se concentram espíritos primitivos se confunde muito com a nossa sociedade humana. E aí a gente chama às vezes são os locais onde
tem representação direta do mundo extrafísico. Nós temos os positivos e também temos os negativos, que seriam uma espécie de embaixada, né? Então, nesses locais é onde estão as consciências mais primitivas, ou seja, na troposfera, e é onde nós precisamos, às vezes, agir mais. E no plano físico, essa assistência, essas interseções ocorrem mais nessa troposfera, que é nessa dimensão onde tem mais pessoas que precisam mais de orientação, né? E às vezes de intercessão mesmo, às vezes você tem que interceder mesmo porque a pessoa está indo por caminhos e ela não consegue mais voltar. Aí, às vezes precisa já de uma intercessão. E ocorrendo esse tipo de assistência, entre nós é um pouco mais sutil, mas no mundo espiritual ela é muito intensa. Muito intensa. Às vezes a gente tem que se qualificar especificamente para esses processos de resgate desse pessoal e de uma ajuda mútua. Em cenários de guerras também a gente sofre bastante porque tem essas consciências que passam para esse plano e demandam muita assistência. E nós temos poucas pessoas, em que pese a gente reencarnar bastante, que têm nível de lucidez e de consciência para estar nessas equipes, auxiliando e ajudando neste processo. Podemos também ter que nós podemos ser identificados na nossa paraprocedência, que é a questão da nossa cidadania, e essa identificação da nossa paraprocedência ou da nossa, de quem nós somos sem estarmos aqui, acontece de forma mais. Você pode alcançar ela através de projeções conscientes ou desdobramentos conscientes e através de retrocognições. O que seria retrocognição? A gente sempre pensa que é lembrar das vidas passadas, mas não necessariamente. Retrocognição é você lembrar de qualquer vivência sua fora dessa vida física. Então, às vezes no plano espiritual, se você lembrar de alguma vivência no plano espiritual, isso também é uma retrocognição. E como eu venho trazendo, há pessoas que adquirem o direito, através de sua moralidade, da sua boa vontade em assistir e ajudar os outros, de participar de cursos intermissivos. E não só é a boa vontade, é você já ter na vida praticado atos que já conseguiu assistir ou ajudar várias pessoas. Então você adquire a ficha para poder ingressar nesses cursos. Então a nossa retrocognição também nos permite lembrar de lições essenciais que a gente teve nesses cursos antes de reencarnar. E permite que a gente otimize a nossa vida e ande de forma mais segura, mesmo que a sociedade não tenha como base as regras que agora nós temos, ou essas ideias inatas. Então, as nossas retrocognições nos permitem ver outras vidas e também ver o que nós aprendemos nos períodos que nós não estivemos encarnados, que foram muitos, né? Então, e o que seriam essas ideias inatas? Ideia inata é aquilo que a pessoa já nasce, são as ideias que a gente tem. É como a ciência comum chama as crianças prodígios, né? Ou as crianças precoces, que elas têm muita informação que não foi ensinada em seu meio. Então, naturalmente, é uma ideia nata. Todo mundo nasce sabendo de alguma coisa, além da genética, porque a genética ela traz as informações, é a ciência, é parte da biologia que estuda a transmissão de caracteres de características específicas de uma pessoa ou de uma planta para outros, né, para seus descendentes. E nós trazemos já esse material genético, mas as ideias inatas ela vai um pouco além do que seria transmissível através da genética. E às vezes nós fixamos essas ideias inatas pela nossa especialidade de vivências com aquelas experiências ou com a fixação no nosso curso intermissivo. Às vezes no curso intermissivo a gente escreve muito ou estuda muito determinadas ações e isso acaba fixando em nossa memória integral. E quando estamos aqui a gente recupera algumas memórias e com isso nos permite a gente vivenciar essas ideias inatas. Então, o que seria também essa memória integral? Se nós não conseguimos lembrar
do que nos aconteceu 2 anos antes de reencarnarmos, isso quer dizer que nós estamos sem acesso à nossa memória integral. A nossa memória ela é pequena, ela é recente, ela se restringe a este cérebro. Então, a nossa memória integral seria a nossa memória multimilenar, seria o nosso arquivo que vai muito além da nossa memória cerebral. Então, é uma memória que nós temos acesso quando estamos fora do nosso corpo, mas nem sempre, às vezes só quando desencarnamos mesmo é que temos acesso a essa memória. Às vezes, nós temos acesso a essa memória por momentos específicos na vida, mas sempre orientados por amparadores ou espíritos técnicos que nos auxiliam quando tem alguma coisa decisiva na vida da gente que, tendo aquela memória de vida passada ou de um momento que a gente viveu na espiritualidade, nos faz modificar uma ação ou agir de forma mais motivada no sentido de assistir e ajudar a evolução dos nossos amigos e companheiros evolutivos. A conservação da memória é um pouco difícil. Ao estudar essa questão de conservação da memória, algumas informações são ditas que é mais fácil a gente lembrar do passado do que da memória recente. Por exemplo, é muito mais fácil você lembrar de uma vida passada há 2.000 anos atrás do que você lembrar dos últimos 2 anos antes de você reencarnar. Então, esse é um fenômeno que a gente precisa observar, não se entende bem como é que isso funciona, mas às vezes também é mais fácil você lembrar do dia de ontem do que o que você comeu no almoço de hoje. Então, assim, também é a questão do foco, não é? Da atenção que você dá, mas há essa constatação de que é muito mais difícil você lembrar de suas memórias mais recentes do que de suas memórias mais pretéritas. E todas essas nossas vivências constituem o nosso patrimônio íntimo de ideias, de forma de ser, de forma de pensar e de forma de agir, e de forma também de sentir. Então, esse patrimônio íntimo, ele varia de pessoa para pessoa, naturalmente, porque nossas experiências são diferentes. E esse nosso patrimônio íntimo deve ser o começo da nossa pesquisa para entendermos de onde nós viemos. E aí vem mais uma questão. Você já parou para refletir sobre a qualidade e o emprego útil de ideias inatas? O quanto as nossas ideias inatas são úteis a nós e ao nosso processo evolutivo? Porque às vezes você traz como ideia inata a questão de matar, né? O belicismo. Então isso é evolutivo ou não? Isso é ético ou cosmoético ou não? Certamente não. Então isso é útil ou não? Não. Então é interessante não dar tanta evidência a características inatas não evolutivas, né? E potencializar aquelas que são evolutivas. Então, as nossas potencialidades, ou seja, nossos poderes, o nosso desempenho, ou seja, a nossa capacidade de desenvolver as nossas missões pessoais de assistência no alto desempenho, o problema das vocações pessoais, que isso às vezes nos ajuda, mas às vezes também nos impede. Depende das ideias inatas. Então, tudo isso depende das nossas ideias inatas, que são a ponta que indica de onde nós viemos, ou seja, de qual comunidade extrafísica nós pertencemos, e também começa a nos dar o indicativo de como foi as nossas vivências, o nosso processo de formação e as nossas experiências. Portanto, é interessante sempre pensarmos se as nossas ideias inatas e as nossas tendências são evolutivas ou não. Por exemplo, eu tive um pequeno flash de uma memória de uma vida passada, no qual eu desenvolvia uma profissão de tocador de instrumento de corda. Nessa minha encarnação, eu consigo ver que a arte, por si só, ela não consegue ter um desempenho evolutivo melhor. Ela não agrega a mim e às outras pessoas um processo evolutivo mais otimizado. Então, por mais que eu tenha predisposição para a arte, nesse sentido, a musicalidade ou até a questão da harmonia, as questões de dança e de sincronia, mas nenhum desses processos em que pese fazer parte do meu patrimônio íntimo não me auxilia nessa minha fase
em desenvolver ou ampliar a minha capacidade de ajudar e de assistir os demais companheiros e amigos evolutivos. Então é sempre necessário pensar se as nossas vocações, as nossas potencialidades, os nossos desempenhos, as nossas características, se elas são favoráveis ou não ao crescimento. E com isso entendermos quem somos e de onde viemos. Muito obrigado a todos pela audiência. Não deixem de curtir e assinar o canal para ampliarmos as informações e darmos acesso ao conhecimento a inúmeras pessoas. Eu vou